Olá, boa noite, tudo bem por aí? Estamos começando mais um Identidade Geral. Que alegria ter a sua companhia nessa terça-feira. Se você quiser rever, inclusive, os episódios que já exibimos aqui na TV, acesse a nossa plataforma digital, ntplay.com. Ali você tem acesso a todas as nossas conversas na íntegra. Você pode ver, rever e compartilhar com a família, com os amigos, com todo mundo. São conversas emocionantes, com grandes lições que podem te ajudar nos seus desafios diários. Antes de apresentar nossa convidada de hoje, quero te convidar a fazer parte da maior escola bíblica do mundo. Não é pouca coisa não, viu, minha gente? A Novo Tempo prepara guias de estudo da Bíblia para você entender e compreender melhor o que você lê na Palavra de Deus. Esse aqui é o Guia Fique Leve, uma revista colorida, super dinâmica, tá muito linda e te ajuda a equilibrar, a encontrar o equilíbrio físico, mental e emocional e espiritual também. São temas super atuais, importantes, que podem te ajudar a ter uma vida melhor, qualidade de vida, né? Um desses assuntos aqui, por exemplo, é como ser temperante. Encontrar o equilíbrio hoje é difícil, né? Você já se questionou quanto a isso, a importância da gente ter ali o equilíbrio? A maior luta que o ser humano pode travar é contra ele mesmo, é a luta contra as vontades próprias e os desejos ruins. E essa luta ocorre na nossa mente, a gente precisa pensar e agir de acordo com o que é correto. E até sobre isso a Bíblia tem conselhos, sabia? Se eu fosse você, pedir agora mesmo o seu exemplar do Guia de Estudos Fique Leve para entender melhor esse assunto que pode te ajudar a ser mais saudável. Ligue em horário comercial, tá bom? Para o 0 Operadora 12 21 27 3121, ou você pode escrever uma mensagem agora mesmo, uma mensagem pelo WhatsApp e enviar para a gente pelo telefone 12 98244 0077. Faz o seu contato, a gente vai te atender com o maior prazer e a maior alegria. É fácil, é rápido e até o envio, minha gente, é gratuito. E hoje eu vou receber aqui na nossa sala a Cris Guterres. Ela é jornalista, apresentadora e palestrante, tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Então fique ligado, a gente volta em 30 segundos, tempo para você convidar todo mundo para participar aqui do Identidade Geral. Eu volto já já. Já estamos de volta e esse programa de hoje promete, com a participação da jornalista, apresentadora de TV, palestrante, Cris Guterres, que vai contribuir muito para o programa de hoje. Eu tenho certeza que você não vai sair mais o mesmo, viu? Porque ela vai poder agregar muito à sua vida pessoal, sua vida profissional. A gente vai bater um bate-papo bem gostoso aqui e aproveita para convidar todo mundo para participar do Identidade Geral de hoje, viu? Então eu tenho a honra de abrir aqui, como é tradição já do Identidade Geral, abrir a nossa porta, que é o símbolo, viu, Cris, de que você tá em casa. Tem que abrir a porta, senão a gente não chega. Pois que delícia. Obrigada por me receber, Luísa. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Ó, poltroninha pra você. Opa, já chego me sentindo em casa. Pois é, olha, pra ficar completa, eu acho que aqui tinha que ter uma rede, como boa nordestina que sou. Mas como não temos, a gente senta na poltrona. Não, mas tô tão confortável, tô gostando já. Ai, que a gostoso. Rede, você ia falar assim, meu Deus do céu, essa mulher não quero mais que venha. Ia ficar abusada. Não ia embora. Ai, eu gosto. Cris, você é uma potência aqui pra gente, não só na área de comunicação, mas pra vida, né? Representa milhões de brasileiros aí nesse papel de palestrante, jornalista, também como apresentadora de TV, seu engajamento nas redes sociais. Eu sei que você tem um currículo vasto aqui, até na moda você já representou a gente quando participou ali da campanha #DoYou, né? Da Puma, verdade. muito bom, em Londres, na comunicação também do projeto Inventando Moda, que é um projeto de inclusão também, né, Cris? É um projeto, Luísa, que chama Periferia Inventando Moda. Um projeto da periferia de Paraisópolis, que é do Alex Santos, um estilista muito bacana. Um menino da periferia e que viu que a potência que tem dentro das áreas periféricas e pobres do país e falou, cara, daqui sai moda. E aí eu tive o prazer de trabalhar com eles. E quando a gente fala do currículo da pessoa assim, a gente não pode deixar de esquecer que tem toda uma trajetória por trás, né, Cris? Você tem todo um percurso aí. Conta pra gente um pouquinho. É um percurso longo, né? Para chegar aqui, atravessei um mar de fogo, né?
é pisar no fogo e o fogo não te queimar, né? Eu sou uma menina pobre, de periferia de São Paulo, que acredita que o seu sucesso, ele é meramente resultado de um investimento individual que você faz com você. Quando, na verdade, isso não é a realidade. Existem barreiras que são impostas para nós aqui, não é igual para todo mundo. E eu, como uma mulher negra, você como uma outra mulher negra, nós como jornalistas, apresentadores, a gente liga a televisão todos os dias e a gente vê quantas outras mulheres iguais a nós tem. Contamos nos dedos. Contamos nos dedos. Então, a gente sabe que essa trajetória não é fácil. É uma trajetória de muita dificuldade. E a minha maior preocupação, Luíse, é não deixar que a minha história de sucesso se torne um exemplo de que os outros, ou de que as outras, no caso das jornalistas negras, sejam preguiçosas, que elas não lutaram, que elas não conseguiram. A gente sabe, não tem espaço para todo mundo nessa sociedade. Alguns serão pescados, alguns vencerão, para que a gente continue com essa história de que não, vai, investe, acredita, faça tudo por você que você consegue. Mas não tem espaço para todo mundo. Infelizmente, né, Cris? A gente se depara com essa realidade que não é igual para todo mundo, né? A gente gostaria muito de uma sociedade com equidade, mas eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, dentro do nicho de cada um e conforme as possibilidades de cada um, a gente pode se doar e transformar aquela realidade que nos cerca em um lugar melhor, né? E é isso que você tem feito. E focando um pouquinho sobre a sua carreira, você se formou em jornalismo, certo? Acho que em 2004. E aí, de repente, foi trabalhar no setor da gastronomia. De repente, não, né? Porque sua família já tinha um restaurante tradicional. Como que foi aí esse intercâmbio de áreas, né? É muita loucura. Eu acho que eu sempre fiz muitas coisas. Concomitante ao restaurante, eu também fui para Londres, representar o Brasil na Puma. Eu fui fazendo outras coisas também, apresentando eventos. Fui assessora de imprensa durante muitos anos da Prefeitura de São Paulo. E o restaurante entra na minha vida através dos meus pais. Meus pais tinham um restaurante. Meu pai falece em 2012, eu me torno a sócia da minha mãe, mas ainda assim aquela sócia que aparece só de vez em quando, né? Dá uma brincadeirinha. Mas eu que sou a pessoa que consigo mudar um pouco a chave dos meus pais, que era uma chave de, olha, não conta pra ninguém que a gente tem um restaurante, senão as pessoas vão achar que a gente é metido. Né? Tinha uma ideia dessa, assim, sabe? Do pobre que não como pode... a gente não tem autoestima ali, às vezes, né? Para assumir o nosso papel de protagonista. Exatamente. Você vê que a doutrinação e essa questão do racismo estrutural é tão pesada sobre nós, tão pesada. A gente aprendeu, quer sempre nos apagar. A gente aprendeu a lição do colonizador, essa é a realidade. O colonizador, ele foi muito fiel nisso, ele fez com que a gente aprendesse. E eu que sou aquela pessoa da família que vem e fala, opa, vamos virar a chave aqui, não. Vamos contar para todo mundo que a gente tem um restaurante, que a gente venceu, que a gente vem vencendo. E o restaurante ficava ali na região da Avenida Paulista. Vamos nós duas nessa administração. E quando a minha mãe falece, em 2019, eu fico sozinha na administração do restaurante. Mas ainda assim, lá com o jornalismo latente, porque eu tenho o grande sonho, que era ser apresentadora de televisão. Embora eu não me visse ali, em alguns momentos eu tivesse dúvida de que aquilo fosse para mim, eu não deixo esse sonho apagar, sabe? Ele fica ali comigo o tempo inteiro, né? E aí essa foi a minha história ali no restaurante. Foi uma história difícil nos últimos 2 anos, porque a gente viveu um momento de pandemia, onde os empreendimentos de prestação de serviços foram os mais atingidos, quando a gente fala do grupo empresários, né? Nessa pandemia, porque vários grupos foram muito atingidos. O grupo de mulheres da periferia, por exemplo. A gente está num país onde 19 milhões de pessoas não sabem o que vão comer hoje à noite ou amanhã, de manhã, no café da manhã. É uma insegurança alimentar crítica. É uma insegurança crítica. Então, a gente precisa separar bem, né? A pandemia trouxe uma frase que eu gosto de questionar. Estamos todos no mesmo barco. Não tem. Alguns em iates, né? Alguns navegaram muito bem e a maioria foi embaixo, empurrando o navio e morreu afogada. Muitos morreram afogadas nesse caminho, né? E aí o restaurante eu acabei fechando. Eu fiz uma opção por fechar no abril do ano passado, abril de 2021. Porque eu, ao longo dos 12 meses
que eu fiquei com ele aberto sobre o período da pandemia, eu tive inúmeros aprendizados. E acho que o maior deles foi com relação à persistência e teimosia. Eu sempre fui muito teimosa. Eu tenho que fazer dar certo, tem que dar, tem que dar, tem que dar. E eu tive uma dificuldade muito grande de enxergar um cenário de completa incerteza e insegurança econômica, não só para mim, mas para todo um planeta. É uma palestra sua da TED, né? Você comenta que você colocou uma placa na frente do restaurante, né? Não desistiremos nunca, tem escrito assim na placa. Os nossos 18 anos estão apenas começando. A gente fez 18 anos no meio da pandemia. E aí eu coloquei essa placa na porta, que eu falei, não é possível, eu não Então vou a expectativa sucumbir. era de perseverar naquele propósito. Muito grande, né? Assim como a maioria dos brasileiros, a gente achou no início que seriam 2 meses, no máximo. Daqui a pouco a gente retornava. Depois foram vários e vários meses. E aí eu entendi que tinha que fechar um dia, sofrendo, olhando aquela placa. Nossa. 18 anos, como vou desistir? E aí como é que a gente desiste, Luiz? A memória afetiva do seu pai, da sua mãe. Memória afetiva. E assim, pra mim, uma memória afetiva é muito importante, porque assim, quantas pessoas negras no Brasil a gente conhece que recebem heranças? Geralmente, nós recebemos dívidas. Até para enterrar os nossos, muitas vezes a gente precisa fazer uma vaquinha na família. Eu contei uma outra história. Eu recebi heranças financeiras do meu pai e da minha mãe. E o restaurante era uma. Eu me sentia muito ligada a continuar com um legado tão bonito que eles escreveram, porque os meus pais, meu pai era maranhense, minha mãe era mineira. Meus pais passaram fome na infância. Minha mãe veio para São Paulo aos 16 anos sem um centavo no bolso. Então é uma história de alguém que conseguiu ascender, né? Que conseguiu ascender. E eu me sentia comprometida com aquilo, né? E aí tem um limiar muito, muito sutil, eu acho, entre o que é o sonho do outro e o que é o nosso sonho. Cris, eu vou ter que te interromper aqui rapidinho, já pegando esse seu gancho sobre sonhos, porque o nosso tempo do primeiro bloco já foi, minha gente. Aqui o negócio, quando o papo é bom, passa voando. E eu falo muito, Cris, né? eu já falei que eu quero 1 hora de programa, o povo ainda não me deu, mas eu vou batalhar. Eu vou batalhar com você. A gente vai para um breve intervalo, tempo para você se acomodar aí, pegar uma água, chamar o povo todo para acompanhar o Identidade de hoje, que está aqui maravilhoso com a Cris Guterres. A gente volta já já. Já estamos de volta, eu tenho uma alegria, privilégio, honra, tudo de bom de receber a Cris Guterres aqui. Estou muito feliz pela sua presença, muito obrigada. Feliz, a gente estava conversando aqui sobre sonhos, né? A gente terminou o bloco anterior falando sobre esse dilema que a gente vive. Será que eu estou vivendo o sonho do outro? Que alguém depositou uma expectativa em mim, ou será que eu estou vivendo os meus próprios sonhos, eu estou escrevendo mesmo a minha própria história? E você estava ali falando sobre o restaurante dos seus pais. Isso. Viveu esse dilema, Cris Guterres decidiu encerrar as atividades do restaurante e você encerrou assim, com um gesto muito bonito, né, Cris? Que você colocou à disposição as refeições do restaurante para as pessoas em situação de rua. Como que foi esse momento, esse projeto? Foi uma coisa muito bacana. O restaurante, ele sempre existiu com missões muito bem definidas. E a distribuição de refeições sempre foi algo que nos acompanhou desde o início do restaurante. Desde o primeiro dia que alguém passou e pediu, tô com fome, me queria comer, e a gente sempre deu. Isso foi algo. E aí, quando foi para terminar, eu falei assim, cara, tem que ter alguma coisa que faça isso ter um sentido, que vá além de mim, dos meus pais. E uma coisa que você comentou também é que sua mãe cozinhava para curar também, né? Muito, era o sonho dela. E a gente viu na pandemia a outra pandemia da fome. E você trouxe essa cura com sabor para as pessoas. Exatamente. Lindo demais. E eu na Paulista, onde se concentra, eu acredito que Centro, região central e Paulista, Avenida Paulista, são as duas principais regiões de concentração de pessoas em situação de rua em São Paulo. Então tinha muita gente passando fome naquele momento, não tinha gente circulando na rua, que era um momento que a gente estava vivendo do lockdown, então tinha pouquíssimas pessoas, mas eram motos. Falei, cara, não dá para deixar as pessoas com fome. E no primeiro dia que a gente fechou as portas, eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer hoje, mas a única coisa que eu tenho certeza é que quem pedir comida aqui, a gente vai dar.
a gente não vai deixar ninguém com fome. E aí a gente criou um projeto que as pessoas compravam as marmitas. E isso foi uma coisa também que veio a partir do momento que eu fui colocando nas redes sociais as dificuldades que eu estava vivendo, dividindo com outros empreendedores. E o pessoal falava assim, Cris, eu queria te ajudar, queria comprar uma refeição aí, mas eu não sou de São Paulo e tal. Não tem problema, você compra uma refeição que eu dou para uma pessoa que está passando fome em situação de rua. Legal. E a gente distribuiu ao longo dos 12 meses de pandemia aí, cerca de 10 mil refeições. Bastante. 10 mil refeições, 10 mil garrafas de água. Foi muito bonito e muita gente se engajou nisso. E quando eu decidi terminar, a gente ficou 30 dias com o restaurante só fazendo comida para o pessoal em situação de rua. E aí fez sentido para mim. A existência e o entender que aquele sonho tinha acabado, porque não era meu. E que maturidade de compreender que esse ciclo fechou, porque às vezes a gente se apega àquele ciclo. Ah, mas eu me apeguei. E a gente precisa, né? Luiz, amada, deixa eu te contar. A placa é o sinal do apego. Quando eu coloco a placa e falo, os 18 anos estão apenas começando, é um sinal de que eu não conseguia me desligar. Eu precisei sofrer muito, ter acesso à terapia, que isso é uma vantagem que eu tenho na minha vida, poder ter um terapeuta para conversar, entender que momento que eu estou na minha vida, para perceber que eu estava sendo teimosa e não persistente. A gente tem essa ideia de que brasileiro não desiste nunca, brasileiro é persistente e tal, mas persistência tem limite. E esse limite é o que vai definir o que é persistência e o que é teimosia. A teimosia te cega. Te cansa. Te cansa e faz com que você não alcance resultados positivos. Você vai nadando contra a maré, chega uma hora que você cansa e morre. Eu consegui ainda abrir os olhos na maré antes de me afogar completamente. Mas vivi situações muito complicadas. Foi uma falência como empreendedora. Foi um momento de falência. Para mim foi muito importante. Só com erros que a gente consegue construir uma vida mais equilibrada mais para frente. Poderia não ter passado por isso? Poderia. Mas eu fiz uma escolha no começo da pandemia e que eu não me arrependo dela. Eu não fechei o meu restaurante porque eu tinha 18 famílias que dependiam daquela casa aberta para continuarem alimentando, colocando comida e pagando suas contas. E eu fui até onde eu consegui, até onde foi permitido, para que aquelas famílias pudessem ter uma vida pelo menos um pouco mais tranquila durante um momento que era um momento de maior incerteza que a nossa geração vivia. Sim. E aí, como foi que foi essa virada de chave? Olha, foi um momento, assim, muito de descobertas mesmo. Autoconhecimento é algo que transforma a nossa vida, né? E é a gente se questionando. Espiritualidade é algo que, para mim, é imprescindível nessa jornada do autoconhecimento. E aí, eu sempre tive o sonho da jornalista. E a minha vida continuava como jornalista acontecendo. No meio da pandemia, eu fui muito convidada para mediar eventos online, sempre, e já era colunista, né? Já ocupava um cargo de colunista no Universo UOL. Tem uma coisa que é curiosa, em comum na nossa história, porque você com 5, 6 anos pegava ali, né, tudo que você via para fazer de microfone, saía entrevistando todo mundo. E eu era a mesma coisa em casa. Agora você tá numa vantagem. Eu ficava imitando a Glória Maria. Então, você tá numa vantagem, porque você tinha a Glória Maria como referência, ela também era uma referência para mim, até porque era uma das poucas, né? Hoje a gente tem um pouco mais, mas naquela época era ela que tava ali, Glória né? Maria. Era a Glória Maria. Só que a Cris tem uma foto com Glória Maria. Eu não tenho uma foto com Glória Maria, mas eu estou muito me achando porque eu tenho uma foto com você. Ainda a foto com a Glória Maria. Ainda, você terá. Glória Maria figuríssima, assim. E aí você conseguiu, então, realizar o seu sonho de ser jornalista, tinha o sonho também de ser apresentadora de TV e você conseguiu realizar esse sonho também. Foi no meio desse turbilhão que veio o convite da TV Cultura para eu apresentar o Estação Livre. Eles procuravam uma jornalista que tivesse um posicionamento claro com relação à questão racial no Brasil, para apresentar o Estação Livre, que é um programa que queria falar de diversidades. Aí fiz os testes, deu certo. E olha que loucura, eu fechei o restaurante no dia 30 de março. Eu estreiei na televisão no dia 9 de abril. Nossa, bem rapidão. Uma semana depois.
essa sou eu. E tá aqui hoje brilhando no nosso programa. Eu vi lá alguns artigos que você escreveu lá para o UOL, porque a Cris também é colunista do UOL, né? E tem um trecho que você escreveu sobre a conversa entre a Oprah e a Viola. Ai, lindo que esse tá vídeo. demais, é uma entrevista. Eu, na minha ousadia, eu posso me sentir a Oprah entrevistando a Viola aqui hoje, né? Ai, gente, Viola, meu Deus, essa ousadia, então, eu não vou nem dormir hoje. Pois bem, gente, nessa entrevista entre Oprah e Viola, foi uma entrevista incrível que você pode, inclusive, acompanhar no Netflix. A Cris fez um artigo sobre essa conversa. E eu peguei um trechinho aqui, pesquei um trechinho que você diz assim: isso tudo nos custa, né? Porque você cita a parte em que ela conta que ela era agredida na infância, pelo fato de ser negra, era ofendida pelos colegas. E aí você faz um comentário sobre isso. Isso tudo nos custa muitos sonhos e atitudes, e nós ficamos fadadas a correr disso a vida toda, ainda que os nossos pés estejam parados. Deixamos de fazer coisas na vida por não saber como não ser definidas pelas mentiras que os outros contam sobre nós. Exatamente. Foi algo que a gente falou agora há pouco, né? Sobre a questão da nossa autoestima. Às vezes a gente não consegue entender que a gente pode ser uma potência sim. E aí você segue e diz: eu nunca fui feia, eu sou uma mulher, sou um ser humano e a busca por este reconhecimento é fruto da minha coragem. E tem gente que às vezes fala assim: poxa, mas você é forte e tal. Às vezes a gente não tem outra alternativa, né, Cris? A gente precisa ter coragem, a gente precisa ter força, a gente precisa se posicionar, porque senão as pessoas passam por nós como um trator. E a gente vê essa realidade na vida da Viola, a gente vê essa realidade na vida de qualquer pessoa preta que está tentando também ocupar um espaço que lhe é digno também. Que ele é super digno e é um espaço que eu quero de reconhecimento de ser humano. Eu não quero ser forte o tempo inteiro. Sim. Até quando nos colocam como forte o tempo todo, nos tiram o direito de ser humano. Porque o ser humano erra, falha, ele pode ser medíocre de vez em quando. Nem medíocre também. A gente não pode, Sim. Que é colo. É o tempo inteiro ouvindo, esperava mais de você, né? Então, eu acho que é tudo muito... A estrutura racial no Brasil, ela é muito sutil, a maneira como ela se compõe e faz com que a gente, muitas vezes, deixe de entender, deixe de se ver, a gente não se enxerga, né? Quando eu digo que eu falo assim da gente não deixar de viver situações, é de olhar na televisão e ver a Glória Maria. Durante muitos anos eu pensava assim: eu queria ser repórter. Mas já tem a Glória Maria. A minha cabeça já entendia que só precisava de uma negra, não de várias. Claro que depois, mais tarde, eu vim entender exatamente como é que funcionava. Mas eu, criança ali, falava: será que eu posso? Será que eu não posso? Tem esse lugar, né? E esse vídeo da Viola com a Oprah é fabuloso, e principalmente pela lição de coragem que a Viola traz. Porque é isso que ela fala: só me restou coragem. Foi isso que eu tive na minha vida, Luíse, a vida toda. Quando eu terminei o restaurante, coragem. Ou eu uso a coragem ao meu favor, ou eu simplesmente vou ficar fadada a ser o que os outros determinam, acham que eu devo ser. E eles não acham que eu devo ser uma apresentadora. Na verdade, eles acham que eu estou tirando o lugar de uma mulher branca, que poderia estar ali funcionando. Porque eu ouço isso. Porque a gente lê essas coisas nos comentários. Muita gente que acha que eu só posso ser a atendente da televisão. E ser atendente é um lugar digno, mas eu não quero ficar só no operacional. Eu quero ocupar lugares de decisão. Eu quero um dia no Brasil, ainda em vida, ver um presidente negro ou uma mulher negra presidente nesse país. Eu estou atuando para isso. Inclusive, estou criando um em casa que, se quiser ser, por que não? Gente, eu tô com você. Cris, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente precisa ter a representatividade para que a gente consiga levantar a voz de todo mundo e para que todo mundo tenha qualidade de vida, né? Não uns e outros. Exatamente. E essa conversa aqui com você possibilita que a gente construa essa ideia, que a gente amplie os nossos horizontes, que a gente compreenda a sociedade como um todo, conforme a necessidade de cada um. Muito obrigada de verdade por você ter disponibilizado o seu tempo aqui
aqui, suas ideias, ter compartilhado a sua vida. Para mim foi um prazer, uma honra. Estou muito contente com a sua participação aqui. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, prazer é meu. Encontrar uma mulher tão competente, tão maravilhosa. A TV Novo Tempo tem um presente com essa jornalista aqui, obrigada. do Identidade Geral. Eu que agradeço. Obrigada. E minha gente, obrigada pela sua companhia, obrigada por você estar aqui com a gente, aprendendo junto. A gente tem mais Identidade Geral ao longo dessa semana. Eu aguardo a sua companhia e aquele cheiro. Um beijo.